Eu posso citar uma situação, sem falar nomes. Eu posso falar uma situação que para mim foi bem punk, né? Essa experiência, né, de 25 anos, eu vi, né, eu presenciei algumas transformações no mercado publicitário, no mercado de trabalho e também em sala de aula. Eu vi as mulheres ocupando espaços que era predominantemente ocupado por homens. Nas agências de publicidade, sua grande maioria eram homens. Você encontrar uma mulher era no atendimento ou assim, como secretária, né? Atendendo os telefones, fazendo agendas, essa coisa toda. Mas era muito difícil você ter uma mulher redatora, você ter uma mulher na área de criação, diretora de arte, fazendo direção de arte. Hoje a gente vê um número de mulheres muito maior e não me surpreende, porque eu acho que essa sensibilidade da mulher, ela é muito pertinente para ocupar essas cadeiras. Eu posso tudo, eu posso inspirar outras pessoas a comunicarem o que fazem, a serem autênticas, espontâneas, entendendo que o modo único como a gente faz as coisas, ele tem sim poder de ser transformador, independente do lugar em que você está. O mercado publicitário não é fácil, principalmente quem está se inserindo agora, né? Eu, como mulher e estudante, né, de publicidade, consegui vivenciar um pouco de como é difícil entrar nesses cargos de liderança e ser escutada. Já ocorreu momentos em que, trabalhando, né, durante uma campanha, eu falar a mesma coisa, falar um planejamento, algo que eu queria que fosse pra frente, e eu não ser escutada de uma forma positiva. Porém, quando um homem ele falou a mesma coisa do que eu estava falando, foi a coisa mais surpreendente do mundo. Então, eu acho que é muito difícil. Eu tive que lutar muito e insistir muito para que as coisas dessem certo. Eu acho que é um trabalho redobrado, principalmente para mulheres nesses cargos de liderança. A gente tem aquela questão de diferença. A gente está no papel de coordenação, mas ainda não recebe pelo desempenho do trabalho que a gente oferece. É difícil você crescer pelo seu trabalho sem que você sofra algum tipo de preconceito no caminho. Alguns olhares, eles são olhares de reprovação, mas eu acho que o que fica mais importante é você acreditar no seu potencial. E se em algum dia eu tivesse abaixado a cabeça por ser mulher, eu não estaria hoje onde eu estou e o futuro também não chegará. A partir do momento que eu olhar para mim e não me reconhecer como força de mulher, eu tenho que retroceder, olhar todo o meu passado novamente e ver todas as dificuldades que eu passei para, de fato, me olhar, me aceitar como mulher e saber da força que nós mulheres temos. Eu posso citar uma situação, posso falar uma situação que para mim foi bem punk, né? Nós apresentamos o conceito de uma campanha, esse conceito não foi aprovado, nós refizemos uma vez, refizemos 2 vezes e entendemos que na terceira ou foi na quarta vez já, aquilo ali estava muito bom. Muito bom. Mas quem estava validando, a gente achava que quem estava validando era uma mulher e na verdade não era essa mulher que estava validando, ela estava passando para uma outra pessoa que no caso era um homem. E esse homem, ele insistia, porque a visão dele era uma visão masculina. E a gente precisava do olhar para essa campanha de uma visão feminina. Ele nunca ia aprovar a campanha, porque a campanha tinha todo um viés feminino. Foi aí que a gente foi entender, né? Nesse momento a gente entendeu e eu precisei chamar essa pessoa e conversar com ela. Falar assim, olha, essa campanha, ela tem um viés feminino muito forte. Ou a gente entende isso, ou então eu prefiro não fazer a campanha. Eu gosto muito da área que eu trabalho. Publicidade, pra mim, realmente eu amo captando conteúdo, fazendo planejamento, que é a minha área.
organizando. Então, para mim sempre foi algo prazeroso de fazer, de estar. Apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Que não é fácil, todo dia a gente tenta lidar com uma situação diferente e conciliar também rotina de trabalho com rotina de faculdade, rotina de casa, que no meu caso, moro com minha mãe e minha mãe é uma pessoa que depende muito de mim. Eu tive que amadurecer e crescer muito antes do tempo para poder proporcionar para ela o melhor que eu poderia oferecer. O marketing me levou, né, para alguns caminhos e depois eu conheci a publicidade. Então eu costumo falar que eu não escolhi a publicidade, mas a publicidade me escolheu. De lá para cá tem sido bastante desafiadora toda essa minha trajetória, mas que eu tenho caminhado em diversas direções, com muito aprendizado, com muitas conquistas e com muita persistência. É um caminho que a gente precisa persistir muito para que a gente possa vencer, para que a gente possa conquistar espaços. Eu faço hoje o que eu gosto e não é clichê, é duro, não romantizo a minha profissão, as áreas de atuação. Então, além de atuar na área de marketing, além de atuar na área de publicidade e propaganda, eu também sou professora. Às vezes eu faço jornada tripla. Costumo dizer que eu estou indo para o terceiro tempo quando eu vou dar aula. Não é romântico, né? Mas é desafiador. É interessante falar da Roberta mulher, né? Da Roberta profissional. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Eu acho que eu comecei, não sei se é a forma certa ou errada, mas eu inverti a situação. Eu primeiro tive filhos, eu primeiro, né, me casei, tive uma família e depois eu fui estudar e depois eu tive uma profissão. Antes, né, eu achava que eu estava fazendo errado, que eu fiz errado. Poxa, eu tive filho primeiro, eu casei primeiro e eu não priorizei meus estudos. Eu achava que eu estava fazendo a coisa errada. Mas hoje, né, agora, depois de 25 anos, né, minha filha vai fazer 30. Sou Ana Laura, sou estudante de Publicidade e Propaganda, já estou finalizando, né, o meu curso. E eu sempre gostei muito dessa área de inovação, de criatividade, de aprender, de mostrar, né, quem a gente é. E o mercado, ele é bem desafiador, mas é também um mercado que a gente entra e a gente se apaixona. Cada dia que passa a gente aprende algo novo, a gente acompanha as transformações do mundo e isso faz toda a diferença. Atualmente eu trabalho como social media e também como estrategista de marketing. Eu assessoro também perfis políticos, sindicatos. No meio do curso eu descobri que eu ia ser mãe. Foi um dos maiores desafios, eu diria, até agora. Apesar de estar começando agora a minha carreira profissional, estar me formando agora. Para mim foi muito importante passar por isso. Porque além de aprender com a maternidade, eu tive pessoas ao meu lado que me ajudaram, tanto no universo da faculdade quanto fora. Pessoas incríveis que não só me ajudaram e me fortaleceram, como também abriram portas para mim, para eu não me sentir sozinha. Então a maternidade me mostrou que eu também sou capaz, que eu posso ir além. Isso me ajudou de alguma forma a crescer cada vez mais, a querer me desenvolver. Então eu gosto de ver isso com uma forma mais leve, porque foi possível para mim, talvez não seja para todas, mas eu acho que possa inspirar algumas mulheres essa força que a gente deve ter de tentar continuar persistindo no que a gente quer. E hoje eu me vejo muito nesse lugar. Me ver nesse lugar não foi fácil, porque eu preciso conciliar a minha rotina de estudar, cuidar do neném. Também tive a sorte de encontrar um trabalho home office. As pessoas acabam sendo mais flexíveis e eu acho que isso é um ponto que o mercado de trabalho deveria proporcionar para outras mulheres. E as pessoas às vezes olham pra gente apenas como mãe e esquecem que além de mãe, a gente também é uma boa profissional. Por trás daquela mãe existe uma mulher capaz, decidida, confiante. Então pode ter certeza que essa mãe vai dar o seu melhor por isso. Eu consegui ajustar minha rotina para essa realidade. Então eu acordo, eu tento ali dar o máximo de atenção que eu posso para o meu filho, depois eu já tento dar o meu máximo para o meu trabalho. E assim eu vou conciliando, sempre proporcionando o maior equilíbrio, né, nas minhas relações para conseguir dar conta de ser mãe e ser publicitária. Acho que essa sensibilidade da mulher, ela é muito pertinente para ocupar essas cadeiras. A mulher tem esse olhar cuidadoso para criar uma arte, essa percepção mais aguçada, essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aqui eu não estou levantando bandeira de mulher nem de homem, mas assim, é a capacidade que nós temos e eu não posso negar isso. Eu também não posso deixar de falar, porque esse é o lugar
que eu vejo, né? Em que nós precisamos estar. Estar em sala de aula, ser professora, e aí é uma vertente aí do meu trabalho, eu acho que eu ganho muito mais do que eu dou, porque a sala de aula me provoca. Talvez se eu não fosse professora, eu teria parado um pouco, estagnado um pouco essa minha busca por novos conhecimentos. A sala de aula me leva para esse lugar de sempre me desafiar, sempre buscar algo a mais. Fiz um projeto que foi bem desafiador, que foi o Festival de Verão, agora em 2023. Foi muito gostoso de fazer, mas foi muito cansativo, vários desafios, muitas ativações. Um projeto grande, eu ainda não tinha trabalhado com um projeto com uma repercussão nacional e esse projeto foi um projeto bastante desafiador e foi muito bom, mas de novo, eu não romantizo a nossa profissão, muito duro de se fazer. Um conselho que eu daria para quem está começando agora é a ousadia. Sejam ousadas, tragam a potência da personalidade, singularidade de vocês, porque a nível de mercado, a parte técnica ela serve para refinamento, mas o que vai gerar conexão, o que vai fazer com que o cliente te recomende, volte outras vezes, é o modo como você faz ele se sentir. Então sejam autênticas, coloquem inclusive dentro da comunicação as suas habilidades fora do técnico, como o que te representa, o seu lifestyle. Então, um conselho muito sincero é que a ousadia ela encontra o movimento, então é como se fizesse a junção e a sorte ela acontecesse ali. Porque não adianta ter uma parte técnica de excelência se você não tem coragem de falar para outras pessoas. Então toda vez que você deixa de comunicar o que você faz por medo, por falta de clareza, você deixa de transformar vidas. Eu saí de Pernambuco para estudar publicidade e propaganda aqui no mercado baiano, porque para mim é um mercado mais criativo que existe. Quando eu vim sozinha para morar só, passei por várias dificuldades na trajetória. Eu lembro muito bem que uma das coisas que me fez apaixonar pela comunicação foi porque eu me perguntava, quando eu fazia trajetos na estrada, de quem era a criatividade de comunicar em uma placa no meio do que anteriormente era nada e colocar ali uma mensagem que chegava até aquelas pessoas que estavam passando ali de carro. Então acho que isso é muito forte em mim quando eu vou criar alguma coisa, porque eu gosto muito de puxar pelo como foi o início, como foi que isso foi criado. Quando eu cheguei para de fato criar e fazer história aqui na Bahia, foi primeiramente reconhecendo os grandes potenciais na área da publicidade e propaganda na Bahia, os grandes criativos. Hoje, ser essa referência para mim é um motivo de orgulho, né? Estar e fazer história no mercado publicitário. É um motivo de grande orgulho. Ser reconhecida em São Paulo, uma nordestina, né, que passou por tantas coisas e ser reconhecida como a mais criativa do mercado varejista publicitário, para mim foi um prêmio de virada de chave, de olhar e dizer assim, você venceu. Por quê? Porque jamais você deixou de acreditar em você. Dentro de trabalhar em agência, eu sempre tive também o sonho de ser empreendedora. E é importante dizer que uma trajetória ela se faz também com fracassos. Eu tive minha primeira agência, fali, né? É importante a gente tocar nisso porque recomeços fazem a gente ficar mais forte. E enquanto eu trabalhava na Filó, eu comecei a empreender com meu esposo no que hoje vocês conhecem como Corujão, que é uma rede de supermercado que conquistou aí o Brasil e vem conquistando planos e sonhos de voar cada vez mais alto. No Corujão, eu comecei como fundadora da marca, batendo caixa, sendo empreendedora nata, raiz. Em paralelo a isso, eu também ficava na parte do marketing. E essa trajetória ela foi sendo construída. Revivi o sonho de ter agência, então reabri a minha agência. E hoje eu conto com 2 agências na parte de publicidade, marketing e trade marketing e continuo à frente do Grupo Corujão através do marketing. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Portugal, onde eu estudei línguas para relações internacionais. Retornei à Bahia e aí depois da pandemia vim para a Feira de Santana. E aí dentro já do marketing, do branding pessoal, eu tive a oportunidade de palestrar para a universidade de lá e foi muito especial porque
Um dia eu estava como estudante e um tempo depois eu venho como palestrante. Então foi muito especial poder levar um pouco da nossa cultura, um pouco da maneira como eu conduzo a minha comunicação, as minhas estratégias. Foi uma honra poder representar mulheres, em especial a mulher preta, porque a maneira como as coisas chegam para nós é um pouco diferente, isso é um fato. Além de ser uma mulher preta levando comunicação, posicionamento, eu me senti muito bem na posição de que eu posso inspirar outras mulheres a se posicionarem, a mostrar a potência das suas soluções, não só das soluções, mas da essência como um todo. Eu gosto de incentivar as mulheres para que elas tragam a sua liderança por meio do seu para quê, que é o que faz com que elas acordem todos os dias para fazer o que elas fazem. Porque se eu entendo que o que me motiva é deixar um legado, se é para que eu tenha tempo de qualidade com os meus, eu comunico isso. Então eu faço muita questão de falar que a sua liderança é transformadora e com base no seu grande para quê, que é o que norteia todo o seu trabalho, vai fazer toda a diferença para que você possa liderar quem te escolhe. Não só a nível de trabalho, mas quem escolhe estar ali com você. Isso significa que o outro aceita a sua liderança e que ser líder, por exemplo, não é ser autoritário, mas sim pegar na mão para fazer a diferença. Entrei na publicidade através do YouTube, que eu tenho um canal com mais de 150 mil inscritos. Pra mim foi tipo a porta de entrada assim para esse mundo do audiovisual, da publicidade em si, porque querendo ou não é uma rede social que você precisa entender de tudo um pouco para poder crescer. Então foi lá onde eu aprendi eu mesma a gravar meus vídeos, a editar meus vídeos, a fazer thumb. Então tudo isso faz parte também do processo do nosso setor de publicidade, meio que foi criando um segmento. Influenciou muito na área que eu tô agora. Trabalho na parte de gerenciamento de redes sociais, específico mídia online, toda a estratégia de campanha também coordeno, já fiz parte de campanhas políticas com deputados referência aqui na Bahia, especialmente Feira de Santana. Consegui já passar por vários estados, conhecer diversas culturas, assim, no sentido de a publicidade conseguiu me fornecer. Trabalhei também como coordenadora em outras empresas grandes aqui na cidade também, que me trouxe uma bagagem muito grande. E hoje eu tô aqui na publicidade para poder incentivar e inspirar outras mulheres assim como eu, estão ainda tentando e querem se inserir no mercado. Então a mensagem é: continue, persistam muito, 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 porque você vai conseguir, você vai ir além. Eu acho que o momento mais importante é quando você consegue olhar para o seu colaborador e ver que através dos olhos dele há um depósito de confiança e esperança em você. Então essa é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. Quando a gente consegue olhar no olhar do outro e ver como igual, aí a gente consegue de fato ser um bom líder. É difícil você crescer pelo seu trabalho sem que você sofra algum tipo de preconceito no caminho. É praticamente impossível. Até hoje, alguns olhares, eles são olhares de reprovação, mas eu acho que o que fica mais importante é você acreditar no seu potencial. Eu acredito que a minha maior dificuldade no mercado em si foi isso, porém eu consegui conquistar os meus espaços. Eu fui crescendo e evoluindo cada vez mais, conseguindo conquistar locais também que eu jamais imaginava trabalhar. Trabalho em cargo de liderança em empresas. Era o meu sonho trabalhar e hoje em dia eu me considero realizada, porque eu vejo que a cada dia que passa eu vou conseguindo abrir mais portas. E eu olhava para esse horizonte e não me vislumbrava muita coisa. E o que fez, né, eu caminhar na direção dessa profissão? É justamente essa persistência que eu tive. Eu falei assim, não, eu quero conquistar o meu espaço, eu quero conquistar o meu lugar. Então, assim, voltei a estudar, né? Difícil, você já mais velho, com filho pequeno, voltei a estudar, trabalhava, estudava, cuidava de filhos não, de filha, né? De uma única filha, mas tinha tudo isso, né, nesse caminho. E aí as coisas foram acontecendo. E assim, quando eu falo que as coisas foram acontecendo, não significa dizer que as portas vão se abrindo. Às vezes a gente também fala isso, as portas foram se abrindo. Não. Ou você vai lá, bate na porta e abre essa porta, ou então ela não vai se abrir. Se você não persistir, esse espaço nunca vai ser seu. A busca é muito mais sua e quem abre a porta é você e quem senta na cadeira é você. Porque numa reunião em que você entra, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, só tem homens. Muitas vezes você quer falar e as pessoas te cortam.
E os homens te cortam. Se você não se posiciona numa reunião e fala o que você pensa e se coloca, e para isso a gente precisa ter repertório, um homem ou qualquer outra pessoa vai lá e te posiciona. Ó, você é a menina do marketing, ou você é aquela que faz cards. Então eu ouvi isso com 43 anos de idade, a menina do marketing. Eu falei, menina do marketing? Eu acho que tem algum equívoco aqui. Eu sou Roberta e sou supervisora de marketing. Um modo muito potente para que as mulheres possam se destacar nesse mercado é trazendo as suas habilidades, além da parte técnica das suas soluções, porque todas têm uma trajetória e cada ponto ali da trajetória de cada uma pode inspirar outras pessoas. E apesar de no início só enxergar quão isso poderia ser difícil, na verdade me surpreendeu, porque hoje meu filho, Noah, representa para mim a coragem que eu tenho, a coragem que eu não sabia que eu tinha, a potencialidade que eu não sabia que eu tinha. Então ele me inspira a cada dia, ele me faz crescer melhor, a conquistar os meus espaços. Ele mudou a minha vida e ele me mostrou a esperança que sempre vai ter no fim do túnel, sabe? Que sempre existe esperança, sempre existe luz. E às vezes um simples acontecimento pode mudar a sua forma de ver as coisas, sabe? E ele é minha força, minha inspiração e meu motivo para querer ser cada vez mais forte. Uma mensagem que eu deixo para as mulheres, é a mensagem que eu deixo para mim, que eu falo para mim mesma. Busque fazer sempre o seu melhor, né? Independente do que você esteja fazendo. Se você está nesse momento fazendo isto ou aquilo, aquilo é o melhor que você tem a fazer naquele momento. Porque se você entende que aquilo não é importante, não é este o lugar que você tem que estar. O que não for importante para você, aí é interessante a gente saber o que é importante, o que de fato vai levar a gente para algum lugar, alguma direção, mas é saber que você quer aquilo, persistir nisso e não aceitar que te coloquem em um lugar e você fique naquele lugar que estão te colocando. Você é que vai se colocar no lugar que você quer conquistar. É isso que eu tomo para mim, é isso que eu falo para as pessoas, estudantes, independente de ser homens ou mulheres. Eu tenho tido alguns feedbacks de mulheres falando que eu inspiro. Isso para mim é muito emocionante ouvir isso. Eu nunca imaginei ouvir isso de garotas, de mulheres. Você me inspira. E eu acho que esse é o meu papel enquanto professora. Não é ensinar, mas sim inspirar as pessoas.